Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians de hoje. O Corinthians soltou nota oficial que desistiu da contratação do atacante Biel. O Mano, também da rádio Energia FM, vai falar sobre a possível saída de Memphis Depay do Corinthians. E deixa aqui nos comentários, na sua opinião, o Memphis vai seguir com o Corinthians até o final do contrato ou já cumpriu o seu dever? Comenta aí. Sem mais enrolações, bora para as notícias. Paulo, mano, não teve uma questão do Depay mesmo, que ele falou que queria sair por conta de dinheiro. Não, ele não quer sair, não quer sair. Ele não quer sair. Receber. Ele tá treinando, hoje treinou bonitinho também, não quer sair, não. Não vem com graça, não, o tio do Pedrinho. Mas, ô De Paula, com relação ao Osmar Stabile, nada me tira da cabeça, cara, que esse cara é uma marionete lá dentro. Esse cara não tem autonomia pra nada. Basta ver até a postura dele como presidente do clube. Ele faz o que os outros mandam ele fazer. Então, nesse ponto, De Paula, se houver de fato ali uma intenção em negociar o Memphis, tá na cara que não é o Osmar Stabile que tá ali, tipo, assumindo essa responsabilidade. Olha, eu sou o presidente, eu quero negociar. Tá na cara que ele tá sendo amparado por alguém, a gente sabe bem quem. Então, nesse ponto, Motinha, eu não vou dizer também que é um absurdo pensar talvez numa saída do Depay, porque na relação custo-benefício, De Paulo, eu não sei até que ponto que tá entregando tanto assim como esperavam que ele entregasse. Tecnicamente, dentro de campo, eu acho que o futebol dele ano passado foi melhor do que o desse ano. Esse ano eu vejo o Depay aí muitas vezes ali perdendo uma bola e pondo a mão na cintura. Eu sei que quando a gente fala isso, muitos corintianos aí, principalmente esse monte de Nutelinha que começou a ver futebol agora. Ai, meu Deus, tá criticando o Depay. Ai, o Depay, o incriticável. Irmão, o Depay não ganhou nada com a camisa do Corinthians. Ganhou um paulista aí que ele subiu na bola e já comprou meia dúzia de opiniões aí de jogadores. Pra mim, desculpa, subir na bola contra o Palmeiras é legal pra provocar, sim. Mas pra falar que é ídolo, meu irmão, precisa conquistar muito mais e mostrar muito mais com essa camisa. Não é subindo na bola num clássico que ele vai falar que já conquistou a torcida. A não ser, por exemplo, esse monte de carente aí que nasceu ontem e acha que, tipo, ai meu Deus, ele subiu na bola contra o Palmeiras, já vou tatuar o Depay no meu braço. Eu não penso assim. Mano, eu não penso assim. Se você me permite, é o seguinte, muitos torcedores do Corinthians, eles acham o seguinte, mas se não fosse o Memphis, o Corinthians teria sido rebaixado no Brasileirão. Puxa vida, gente, mas o cara foi contratado o quê? Pra livrar o Corinthians do rebaixamento ou pra ser campeão de alguma coisa? Porque pera um pouquinho, pra ganhar 4 milhões, mais gatilhos que chegam a 5 milhões e meio, pra fazer jogar bola 4 meses e tirar do rebaixamento, aí o pessoal não esquece, mano, que ele pegou e ele tava na pré-Libertadores, na vergonha da pré-Libertadores, jogando lá na Venezuela contra aquele timeco e jogando contra o Barcelona. Ele tava. O seu Memphis de 4 milhões tava lá. Sabe, o seu Memphis, em clássico, não fez gol. O Romarinho fez muito mais que o Memphis em clássico contra o Palmeiras, por exemplo. Que fazia gol no Palmeiras todo jogo. O Memphis não fez gol. Contra o Flamengo, mano, o Memphis não faz gol. Então, quem paga pau pro Memphis, tem que começar a abrir o olho, que ele chega, mano, eu faço todos os jogos. Você olha pro Memphis dentro do campo, ele tem um lance bacana, dá uma assistência, faz um gol, a torcida, nossa, que maravilha. Agora, você pegar os 90 minutos dele, ele tá com a cara triste, não participa de jogada, não se entrega dentro do campo, ele parece um morto-vivo, ele anda em campo. Essa é que é a verdade. Ele anda em campo, mano. Mas, De Paula, eu concordo com tudo, tanto que eu venho criticando o Memphis há muito tempo. Quando ele vive mais em festinha, vive fazendo música com o Rariel, aí a torcida do Corinthians aí se derrete. Ai, nossa, ele foi na comunidade. Ai, ele foi ver um jogo de várzea. Legal, isso daí é um complemento do que ele tem que fazer. Porém, não é o principal. E isso tem sido muito mais o principal do que a bola que ele tem jogado dentro de campo. E eu não tô nem aí também pra opinião de internet, tô cagando também. Ai, porque o mano pega no pé do Memphis, ai, porque não sei o quê. Irmão, o cara ganha 4 pau por mês. O que ele tá entregando dentro de campo é pouco, pouco. Concordo. E tem que ser cobrado mesmo. É o mínimo, tem que ser cobrado. Né? Hoje ele foi contratado, Mota, pra ser a referência do time. E não tem sido. E vou te falar, De Paula, essa frase que usam aí, ai, mas se não fosse o Memphis ano passado, o Corinthians teria caído. O Memphis ele fez filantropia? Ele veio jogar de graça? Não veio. Ele tá sendo muito bem remunerado pra jogar, mano. Então, fazer o que ele fez é obrigação. Inclusive, falando sobre essa questão de dinheiro, vamos lá. O Corinthians já discute internamente, viu, De Paulo e Mano? Sim. E ganha uma força lá dentro, que é o seguinte, o Corinthians tem que diminuir 30% da sua folha, 30% de quanto gasta no futebol. Certo. E aí seriam 300 milhões, mais ou menos, né? Que gasta por ano na folha do futebol. 1 bilhão, né?
Então, e aí, eles querem diminuir cerca de 30%. Mas já tá contando só os jogadores ou os por fora também? Não, tá falando o futebol, né? O futebol no total. E aí tá pegando força dentro da diretoria, do pessoal ali que tá discutindo esse plano, né? Pra diminuir a folha, diminuir o quanto que gasta dentro do Corinthians. Ganha força pra se livrar, sabe de quem? De quem? Do Memphis Depay. É mesmo? Que tem um salário muito alto, que eles acham, e que não tá compensando. Na verdade é isso, o que vem lá de dentro é isso. E aí os caras estão querendo se livrar desse salário que é muito alto, que acham absurdo que, lendo o contrato, as coisas que aceitaram... É só gatilho. Ele é o verdadeiro pistoleiro, o Memphis. Então, é só gatilho. Existe lá dentro, tá ganhando essa força dentro até com essa nova diretoria, né? Porque é uma nova diretoria que tá lá dentro, o novo presidente, todo mundo... Quem tá gerindo o Corinthians agora, tá pensando, falando, olha, vamos começar pela folha. Já mandamos um embora, foi o Coronado, né? O Coronado, inclusive, hoje assinou com o time árabe lá, né? Então, já mandou o Coronado, agora o Félix também talvez vá embora, né? Então, o Corinthians tá pensando nisso. E um dos nomes fortes pra cortar seria Memphis Depay. Mano, eu acho assim, Motinha, o Stabile, ele tá lá de tampão, né? Ele é um presidente tampão. É legal ele querer ter algumas ações aí bacanas e tal. Eu acho que você negociar o Coronado é normal, porque a torcida já não aguentava mais o Coronado. Você falar em se livrar do Félix Torres é normal também, porque ninguém aguenta o Félix Torres. Você falar em emprestar o Léo Maná também é normal. Você falar em rescindir com o Charles é normal, porque isso é uma unanimidade. Todo mundo indo embora lá, Dudu. É uma unanimidade. Vai fechar. É uma unanimidade. Vai fechar feia a coisa lá. Agora, Motinha, quando você toca no nome do Memphis, aí eu já acho que é demais pra um cara que é presidente tampão. Eu acho que aí ele já vai mexer num departamento que não é muito assim, sabe? Um cara que é tampão, não sei se é o ideal, viu, mano? Mexer com um cara como o Memphis, medalha. Quer falar do Charles? Fala, do Coronado, do Félix Torres, do Léo Maná. Agora, tocar no Memphis, assim, cara, eu não sei. Não sei se é bom pra ele, Stabile, mano. Mexer com esse tipo de coisa, cara. Eu apoio, só que o comemoração também. Se o cara não tá bem, ele veio. Eu não sou refém de jogador, mano, nem humano. Se o cara não tá bem, tem que falar, porco sem vergonha, agora, né? Agora. Isso mostra a lisura, o seu porco sem vergonha. Eu tô vendo a lisura, falando mal do cara, agora só porque o cara não recebeu, pra mandar embora e pra não pagar o que deve. Ô, Domênico. Isso é triste. Isso é uma das coisas mais tristes que tem. Ô, Domênico, você dever pra uma pessoa e ainda querer que ele vá embora da tua casa. Ô, Domênico. Você deve, pô, cara, e manda ele embora. Ô, Domênico, ele não vem. Larga aí. Ô, Domênico, ele não vem aqui, mano. Ele fala assim, é brincadeira o Vitor Roque não joga nada. Não, ele fica com aquela lá que ele sempre fala. Agora, olha, o Rafael Veiga. O Rafael Veiga. Criticaram o Rafael Veiga. Olha o Veiga. Criticaram o Scarpa. Vou dizer uma coisa. Então eu não critico. Vou dizer uma coisa. Lançou uma nota hoje. Estamos rumo ao bi, nós. Lançou uma nota hoje. É isso mesmo. E se quiser, eu desligo tudo o microfone aqui. Não, é notícia do Corinthians. Eu sou um puta ditador. Cuidado, hein? Olha, o Corinthians lançou uma nota de desistência de contratação do Biel. Uma nota. Lançou uma nota pra dizer que não tinha condições de comprar o Biel. Basicamente foi isso. Não tem condição de comprar ninguém. Não, porque... Não, vou falar, vou explicar. Peraí. Todo mundo quer esse tal de Biel. Tem um monte de time que tá atrás dele. Tá o Vasco quer, o Grêmio estaria atrás, até o São Paulo cogitou a possibilidade. Mas quando chegaram lá, os caras falaram que eles não querem emprestar. O Sport não quer emprestar o jogador. Todos os clubes brasileiros que foram atrás ofereceram empréstimo, né? Pra poder pagar, talvez, com uma opção de compra. Mas ninguém... O Sport falou, gente, a gente não quer, a gente quer vender o cara. A gente pagou 7 milhões de euros, a gente tá querendo 7 milhões de euros. Vocês têm? Ninguém tem. Não. Então todo mundo tá desistindo do cara. Vale, não sei. A resposta que o presidente do Sporting deve ter dado pro Corinthians e pra quem foi fazer proposta lá deve ser a seguinte: fala, quem tirou o pau-brasil de vocês em troca de espelhinho e isqueiro fomos nós, não foi o contrário. Burro aqui são vocês. Então nessa questão, na boa, Motinha, primeiro que não vale. É um cara que na temporada, De Paula, ele tem acho que 7 jogos, um como titular e nenhum gol. Como é que você vai pagar 7 milhões de euros num cara que ninguém conhece?
Ninguém conhece. Ah, mas é o Biel que passou pelo Grêmio. Ok. Ah, é o Biel que passou pelo Bahia. Ok. Eu não lembro. Não é um cara que deixou saudade no futebol brasileiro. Desculpa, 7 milhões de euros é dinheiro pra contratar jogador que vem pra resolver. O Corinthians gastou 7 milhões aí no Garro, Mota. Não dá pra você gastar 7 milhões no Biel, mano. É isso, Mota. E o Sport não é... Eles chegaram e falaram assim, eu não vou emprestar porque é o seguinte, eu quero tirar esse cara do meu elenco. Na verdade é isso. Eles viram que fizeram uma grande bobagem e não querem ficar com o cara. Estão loucos pra que alguém compre. Ele quer empatar. Exato, quer ficar no mínimo no empate. Agora, a diretoria soltou essa nota aí pra dar uma justificativa pra torcida, né? Porque a diretoria do Corinthians pode ser o Augusto Melo, Duílio, o Stabile, são movidos por redes sociais. E houve uma grande grita, né? Mas porra! Mas não era? Porque assim, não é possível que, eu não vou falar a torcida do Corinthians, que é muita gente, mas boa parte da torcida do Corinthians, boa parte da torcida do Palmeiras, do São Paulo, chega e fala, meu, esse Biel, que estão querendo dar 7 milhões de euros num maluco desse? Não jogou em lugar nenhum. Todo mundo acha isso. Como é que o clube de futebol, só o cara que tá lá, acha que o cara vale e quer comprar o cara? Eu não entendo isso. Quem que viu isso? Quem é que analisou esse cara? Ele não joga nada. É meia boca. É amigo de quem, né? Sabe? E não dá. Aí a torcida deu o grito e falou, vocês estão de brincadeira contratar esse Biel. Alguém ousou dizer, Mota, que falou, mas ele dá pra compor bem o banco, ele é um bom reserva. 7 milhões de euros pra contratar um reserva? Absurdo. Pelo amor de Deus, ainda bem que não vem. É fraco. O Corinthians, ô Mota, ele tá naquela situação, né, mano? O Corinthians não tem dinheiro. O pouco dinheiro que tem ou que não tem, que quer arrumar, tem que gastar na certeza. Não pode trazer cara meia boca pra dar falha. A isso, né? Ó, inclusive eu até falar... Mas, ô Motinha, só perdão aí te interromper. Eu acho que é válido, Paulo, o Corinthians ele realmente aí formalizar que não tá mais interessado no tal do Biel. Mas, cara, é constrangedor, velho. Uma coisa é você emitir uma nota pra falar, não tenho mais interesse na negociação com o Drogba, tá ligado? Não tenho mais interesse na negociação, sei lá, com a Anelka. Sei lá, se o Corinthians estiver focado em algum outro grande jogador, numa dessas, até o próprio Memphis. Tentei o Memphis e não deu. Agora, você emitir uma nota oficial pra falar, não temos mais a intenção de contratar o Biel, velho. Puta vida, velho. O que tá virando o futebol, mano? Obrigado, maravilhoso. Mais uma notícia aí. Tem um jogador que tá sendo oferecido ao Corinthians aí. Carlos Vinícius oferecido ao Corinthians, jogador que deixou o Fulham. Putz. Esse Carlos Vinícius é mais um daquela série Quem é Você? Né? Tipo, ninguém sabe quem é. Tá sendo oferecido há 2 anos, mano. O empresário do Carlos Vinícius... Ô Marcão, sem brincadeira nenhuma. Ô, mano, você imagina aquela loja em liquidação? Aquela baciada que fica lá de roupa, né? O Carlos Vinícius é um daquela baciada. Os caras estão ali, estão oferecendo ele pra tudo quanto é lugar, ô, mano. Queijo, quatá, manda quatá, manda quatá pra mim. Muito obrigado. Ô, mano, o cara não joga. O cara não joga lá na Premier League, sei lá onde é. Obrigado. Aí é oferecido pra Deus e o mundo. Só falta o Corinthians pegar esse maluco, ô, mano. Eu falei ontem também, tá discutindo o nome dele aqui, De Paula. Eu falei, reserva também por onde passou. Em determinados momentos, até Lelê citou alguns centroavantes que ele tinha uma concorrência em alguns clubes aí, inclusive Mitrovic aí ultimamente. Mas, cara, na boa, se fosse bom, o Fulham faria algum esforço pra permanecer com ele. Tá saindo de graça, mano. E de graça pra esse tipo de jogador é caro. O Corinthians contratar esse cara, De Paula, vai contratar mais do mesmo. É mais um Romero, é mais um Thales Magno, é outro que vem também mais um Biel. Pra não suprir a ausência. Exato. Porque então, isso não vai custar nada, né? Então, mas, ô Motinha, pra trazer esses caras, é melhor não trazer, mano. É melhor não trazer. O Corinthians, se ele quisesse contratar alguém, ele deveria ter ido no Bahia e contratado um Eric Pulga, que não gastaria talvez a metade tá bem do que... lá, né, mano? Então, mas é que tal, Marcão? Ele tava já no Ceará, fez, inclusive, né? acho que 7 partidas. Mas o Corinthians poderia ter feito essa proposta justamente antes mesmo de correr atrás desse monte de jogador que ninguém sabe quem é. Esses caras do futebol brasileiro, Marcão, se você chega no Bahia e tenta levar, por mais que o Bahia hoje seja uma SAF, mas compra metade do cara e traz o cara. Fala, numa possível venda você ganha 50%. O Corinthians fez isso com o Alberto, mano, os caras não quiseram fazer negócio com o Cauli lá com o Palmeiras, mas acho que vai dar metade do jogador pro Corinthians? Mas o Eric Pulga tava no Ceará. É oportunista, ô Marcão. O Palmeiras ele tenta tungar os jogadores dos clubes.
O Palmeiras não faz proposta correspondente. O jogador não fui eu que vim com faixinha aqui do Depay e hoje tá criticando. Chega de Corinthians, tigrinho. Faz tigrinho. A audiência indo pro limbo. Quero avisar vocês. Cadê o Sombra? Quero avisar vocês. Sombra tá viajando e eu te mando, eu te expulso, hein? Aí eu te expulso, tá? Você fica quieto aí. FA, hoje a gente consegue ver que o peso das redes sociais são muito grandes na tomada de decisão de qualquer clube brasileiro e do Corinthians não era diferente. Nós que cobrimos o Corinthians aqui todos os dias, vimos o quanto repercutiu negativamente essa negociação com o atacante Biel, levando em consideração o valor, né, que é da pedida do Sporting de 7 milhões de euros por um atacante que praticamente não rendeu e não estava jogando. A Fiel caiu matando em cima, então, pessoal, a voz da Fiel, a voz da torcida aqui nos comentários, na internet, tem muito peso. Tem peso sim. Então sempre que você puder, comente aqui, deixe nos comentários a sua opinião. Nós conseguimos, né, identificar através das hashtags como está a opinião da Fiel e isso aí tudo é observado e repercutiu de uma forma muito negativa a negociação com o atacante Biel, ao ponto que o Corinthians teve que emitir uma nota dizendo que tinha interrompido as negociações aí com o Sporting, alegando que não chegaram no valor que o Sporting pediu, né? No valor que o Sporting pediu, o Corinthians não concordou e por esse motivo desistiu. Então a voz da Fiel aqui na internet tem muito peso sim, tá? Então bora comentar, bora sempre falar assim que possível. Sobre o Memphis Depay, pessoal, a mídia fala muito sobre ele, né? Mas o Mano, um corintiano aqui, comentou em cima aí do que aconteceu. Cara, ele é muito caro sim, só que eu acho que ele entrega, né? Agora, infelizmente, ele não consegue jogar, então pelo fato de não estar tendo o jogo do Corinthians, acaba agravando um pouco. Mas o Memphis entrar aí no próximo jogo contra o Bragantino, fazer um gol de falta, acabou. É mil amores novamente aí com a torcida do Corinthians. Vale ressaltar que a patrocinadora do Corinthians, que é a Esporte da Sorte, paga 40% ou de 40% a 50%, a gente nunca vai saber os números, cada um fala uma coisa do salário do Memphis, não ficando aí tudo a cargo do Corinthians. Acredito eu que o Memphis queira sim cumprir o seu contrato até o final aí, que é o final do ano que vem, tá certo, pessoal? Se o Memphis não sair nesse meio de temporada, que é a principal janela de transferência na Europa, cara, ele vai continuar aí tranquilamente cumprindo o seu contrato, que é o que eu acho que vai acontecer, porque ele tem uma certa identificação aí com o Corinthians, né? Não podemos culpar ele de tudo. O Corinthians tá uma bagunça fora de campo, cara. Então, pesa muito isso aí também pro jogador na tomada de decisão. Pessoal, já somos, 16 mil inscritos aqui. Então, se você puder, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Eu trago notícias do Corinthians aqui diariamente, a todos os momentos. Quando sai alguma coisa, eu já trago aqui para vocês ficarem informados. Que Deus abençoe sua vida, um ótimo final de semana e vai Corinthians!